Então hoje vamos ouvir a palavra de Deus novamente e a mensagem tem como título Motivados para alcançar as promessas. A motivação é essencial para o alcance dos objetivos que nos propomos. E é necessário não olhar para o passado, ele não nos vai trazer nada de novo, mesmo que tenha sido sucesso até, e é necessário nós estarmos atentos ao que nos rodeia. Pode ser até uma mais-valia, se estivermos atentos àquilo que nos rodeia, para também tomarmos as decisões corretas e alcançarmos os desejos que nós temos proposto. Em Isaías 32:3 diz assim a palavra de Deus: E os olhos dos que veem não olharão para trás, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. Então quer dizer a palavra de Deus que os olhos que veem não devem olhar para o passado. Então, a motivação não é recordar o passado, não é recordar aquilo que foi bom ou que foi mau. Não, a motivação tem que estar no nosso coração e tem que ser como que um alvo, um objetivo, um caminho a percorrer. O futuro é que interessa. E Isaías diz, olha, não olhes lá para o passado, para trás, e os teus ouvidos hoje estejam atentos àquilo que está ao teu redor. Então, motivados para alcançar as promessas, a vida cristã está cheia de obstáculos. Desertos, vales, lutas e também vitórias. A motivação é algo que jamais pode deixar de estar presente na nossa vida como cristãos. O cristão motivado é aquele que, embora passe por lutas, ele está sempre confiante, aguardando as promessas de Deus que se cumpram na sua vida. A motivação tem uma relação estreita com a fé, pois pela fé somos motivados a crer naquilo que até aos olhos é impossível. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A motivação também nos relaciona com a nossa perseverança. Ninguém pode estar motivado se não tiver desejo de perseverar naquilo que o motiva. Há bocadinho ouvimos dizer que o nosso irmão, que este ano que ia entrar, era um ano que deveria ser melhor para todos nós, mas dependia de nós. Então a motivação exige de nós uma determinação e também perseverança naquilo que nós queremos alcançar. Se nós tivermos um pensamento positivo, pensar, para o ano vai ser melhor, para o ano vou conseguir alcançar outros objetivos ou mais alvos que tenho proposto para a minha vida. Então, essa motivação leva-nos a alcançar aquilo que nós desejamos. Todos nós temos sonhos e buscamos alcançar esses sonhos. Se sonha ter um curso superior, é necessário ter a motivação para estudar. Se sonha ter um bom emprego, é necessário ter a motivação e continuar a falar aquilo que quer. Se quer ter uma subida de salário, é necessário pensar que não é só para os outros, também pode acontecer connosco. A Bíblia dá-nos alguns exemplos de homens e mulheres que agiram motivados e alcançaram os seus objetivos. Números capítulo 14, versículo 9. Números 14, 9. Então somente não sejais contradizentes contra o Senhor. Não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não temais. Então, um dos objetivos que nos faz manter motivados é não ter medo. Não estar a pensar, que grande desgraça que vai acontecer. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão,
como não tinha outro maior, segundo a Bíblia, que jurasse, jurou por si mesmo, dizendo, certamente, abençoando, te abençoarei. E multiplicando, te multiplicarei. Portanto, não é por falta da vontade de Deus que nós não vamos ter as promessas de Deus. Não é por falta de vontade de Deus que nós não vamos alcançar os nossos objetivos. Não. A motivação, ela tem que estar em nós, mas a vontade de Deus é abençoar a todos. E a motivação exige perseverança e paciência. Como assim aconteceu com Abraão? Ele alcançou a promessa porque foi paciente. Nós queremos tudo rápido, não é? Mas não é assim tão rápido como nós, às vezes, desejamos as coisas acontecerem. Então temos que ter essa motivação e confiança que as coisas vão melhorar. Deus amou Abraão e Josué como nos ama a nós. As promessas de Deus que Deus fez a Abraão e Josué também as fez a nós. Gênesis 28, 14. E a tua semente será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti, e na tua semente, leiam após mim, serão benditas todas as famílias da terra. Quer dizer que Deus fez uma promessa a Abraão e a Josué, dizendo, olha, onde quer que haja pessoas e que essa família esteja, onde quer que essa família esteja, haja pessoas, sejam constituídas famílias, aí estará a minha bênção. Em toda a face da terra. Então, nós só temos motivos para dizer que Deus é bom. Porque, na verdade, Deus não abençoa só os israelitas. Não, Deus abençoa toda a gente. Todas as famílias da terra. Quer sejam judeus, quer não. Quer sejam gentios. Seja quem for, Deus está sempre disposto a abençoar. Deus é bom. Por isso, nós temos que estar motivados para alcançar os desejos do nosso coração. Porque da parte de Deus nós não vamos ter a contrariedade. Sabemos que Ele nos quer bem, sabemos que Ele nos quer ajudar. Deus quer que você tenha um melhor emprego. Deus quer que você tenha subida de salário. Deus quer que nós tenhamos saúde. Deus quer que nós tenhamos vida. Deus quer que nós vivamos em união. Porque a Bíblia diz que Deus ordena a bênção onde há união. Então, temos que estar motivados para alcançar essas promessas, não desistindo. Se os nossos olhos não veem o contrário, ou melhor, se os nossos olhos só veem o contrário do que queremos alcançar, é um obstáculo para a nossa boa motivação. Se os nossos ouvidos estão inclinados só para ouvir más notícias, isso influenciará a nossa motivação. E se as nossas palavras são o oposto daquilo que queremos alcançar, certamente que a nossa motivação irá ficar fragilizada. Se os nossos olhos só veem o contrário daquilo que queremos alcançar, nós andamos sempre a olhar para aquilo que é negativo, para aquilo que é o oposto dos nossos desejos, então nós não vamos conseguir alcançar. Isso é um obstáculo para a nossa motivação. Vamos ficar desanimados, desalentados. Se os nossos ouvidos estão sempre inclinados só para ouvir más notícias, alguém começa a falar uma coisa mais, gente está logo com as orelhas, os ouvidos à escuta. Isso influenciará a nossa motivação. E se as nossas palavras que saem da nossa boca são o oposto daquilo que nós dizemos que queremos alcançar, mas falamos o contrário, certamente que a nossa motivação vai ficar fragilizada, vai ficar fraca. Há que ter em conta aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vemos e aquilo que nós falamos. O que nos rodeia influenciará drasticamente a nossa boa motivação. As pessoas com quem convivemos vão sempre influenciar-nos, quer nós queiramos, quer não. As pessoas com quem nós convivemos vão sempre influenciar-nos, quer nós queiramos, quer não. Se convivermos com elas, estamos a permitir a sua influência na nossa vida. Então é preciso escolher as pessoas com quem nós convivemos. As pessoas com quem convivemos vão sempre influenciar-nos, quer nós queiramos, quer não. Então temos que saber que tipo de pessoas é com quem nós convivemos.
Porque sabemos que elas mais tarde ou mais cedo nos vão influenciar. Por isso é que a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriará. Porquê? Porque o sítio onde as pessoas deviam estar a conviver, com aquelas pessoas que têm uma fé positiva, ativa, uma fé em Deus, na confiança na palavra de Deus, quando uma pessoa deixa de estar nesse ambiente, com esse tipo de pessoas, ela vai estar com outro tipo de pessoas. E este outro tipo de pessoas vai influenciar a confiança, a motivação, etc. Então, a Bíblia diz que não devemos responder ao tolo para não nos tornarmos semelhante a ele. Se nós andamos a viver como pessoas, só dizem disparates, da sua boca para fora só saem coisas que não são benéficas, que não trazem benefício a ninguém, que nós ao ouvir não recebemos graça nenhuma. Se nós formos agir como essas pessoas, somos tolas. Provérbios, capítulo 26, versículo 4. Eu às vezes até fico assim, admirado como há pessoas que tendo o título de cristãos, elas conseguem ter uma conversa perversa, uma linguagem imprópria. E ainda fico mais surpreendido quando outros cristãos aprovam esse tipo de conversas impróprias e perversas. Por isso que a Bíblia diz: não respondas ao tolo. Provérbio 26, 4. Não respondas ao tolo segundo a sua estultícia, segundo os seus disparates, aquilo que ele está a falar. Para que também não te faças semelhante. Eu disse no início que aquilo que nos rodeia, que nós devemos estar atentos ao que nos rodeia. E depois disse que as pessoas com quem nós convivemos podem influenciar a nossa boa motivação. Nós temos que ter uma boa motivação. Eu vou conseguir. Isso é uma boa motivação. Será que eu vou conseguir? Já é uma má motivação. Mas uma boa motivação é dizer: eu vou conseguir, eu vou sair desta. Eu não nasci para sofrer, eu não nasci para ser pobre, eu não nasci para ser um miserável, eu não nasci para ser um pedinte. Isso chama-se uma boa motivação. Eu vou conseguir. Mas se as pessoas com quem nós convivemos, elas são o oposto desta boa motivação, elas vão influenciar-nos. E Provérbios, aqui no livro de Provérbios da Bíblia, diz que não respondas a essas pessoas, não des crédito a essas pessoas, não andes com eles, não argumentes com essas pessoas, porque senão vais tornar-te semelhante a eles. As pessoas com quem nós convivemos, quer nós queiramos, quer não, vão influenciar-nos. A nossa motivação tem que estar baseada em princípios certos, de qualidade, de verdade e de justiça. Há bocadinho ouvimos o nosso irmão dizer que ele não gosta de mentir, mesmo que sejam autoridades patronais que estejam a dar essa ordem. Há maneira de dizer as coisas sem ser a mentir. Às vezes, as pessoas aceitam mais se é o caso para arranjar uma desculpa porque não foi cumprido um compromisso, talvez o cliente aceite melhor uma palavra de desculpa do que uma mentira. Claro que a pessoa tem que ser um excelente profissional, tem que ser um bem-falante, tem que ser conhecedor, tem que usar a sua estratégia para defender os interesses da empresa, mas isso não o obriga a ser mentiroso. Então nós sabemos muito bem que se nós tivermos a nossa motivação baseada em princípios certos, de qualidade, de verdade e justiça, se a base da nossa motivação for com qualidade, existir verdade,
e justiça, não é prejudicar uns para outros subirem, iremos alcançar as promessas de Deus e os nossos alvos serão atingidos. Isto é, se nós escolhermos as pessoas certas para conviverem connosco, sem deixarmos de ser quem nós somos. Nós não precisamos mudar de pessoa, mudar de caráter, mudar de personalidade. Usar duas caras, duas personalidades, ter duas mentes. Não, nós continuamos a ser as mesmas pessoas, mas não vamos permitir que aquilo que nos rodeia possa influenciar quem nós somos, principalmente se somos cristãos. Se escolhermos as pessoas certas para conviverem connosco, deixamos de ser e não precisamos deixar de ser quem somos. A nossa motivação não vai ficar afetada por nós lidarmos com as pessoas. Vai ficar afetada se nós lidarmos com as pessoas erradas. Portanto, vamos ter que ter cuidado com aquilo que nós ouvimos e com aquilo que nós falamos. Só assim é que nós vamos conseguir ultrapassar as dificuldades. Mateus capítulo 14, versículo 26 a 30. (14, 26 a 30). E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Versículo 27. Jesus, porém, lhes disse, ele foi logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E o versículo 28 diz: e respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Porque era normal alguém andar por cima das águas. Se era Jesus, e podia acontecer ali um milagre. Ele ficou com aquela motivação. Bem, se é Jesus, eu vou mesmo conseguir fazer o que ele está a fazer. Se ele vem por cima das águas, se é Jesus, eu vou conseguir. Ele estava bem motivado para ir ao encontro de Jesus. E Jesus disse-lhe: vem. Quem estava ali era Jesus. E Pedro, descendo do barco, portanto, ele deu crédito à voz, às palavras de fé, de autoridade de Jesus Cristo. Diz que Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, aquilo que nos rodeia pode influenciar a nossa boa motivação. Sentindo o vento forte, começou a ir para o fundo e começou a afundar-se. Aquilo que nos rodeia, as pessoas com quem nós estamos rodeados. Eu não duvido, a Bíblia não diz, mas eu não duvido que os outros discípulos que estavam lá, as outras pessoas que estavam naquele barco, porque ele diz que ficaram, plural, assustados. E disseram: é um fantasma. Não era só Pedro, era mais pessoas. Que quando Pedro pôs o pé fora do barco para começar a andar por cima das águas, que ele disse: tu vais-te afundar. Aquilo que nos rodeia vai influenciar a boa motivação. Pedro estava motivado para ir ter com Jesus e ele não pensou que não era normal andar por cima das águas. O que ele pensou se Jesus está a mandar ir e se ele vem por cima das águas, eu não tenho problema nenhum. Eu vou. Mas as pessoas que o rodearam disseram: tu vais afundar-te, não vais fazer isso. E o vento, e as circunstâncias, e aquilo que nos rodeia, influenciou a boa motivação que fazia com que Pedro chegasse até junto de Jesus. E Pedro ficou no caminho. Não chegou ao pé de Jesus Cristo. As pessoas com quem nós lidamos podem influenciar-nos. Temos que ter pessoas certas. As pessoas que vivem connosco influenciam-nos. As pessoas que trabalham connosco influenciam-nos. As pessoas da igreja influenciam-nos. As pessoas do mundo influenciam-nos. A Bíblia diz que os enganos das riquezas, as ambições de outras coisas, quais coisas? As do entrando, influenciam, sufocam a boa palavra. Aquilo que nós tínhamos, os princípios certos que nós tínhamos,
Para nós termos uma boa motivação e conseguirmos alcançar os nossos desejos, nós temos que ter princípios certos, enraizados na verdade, na justiça e na qualidade. Se nós não andarmos rodeados de pessoas certas, a nossa motivação vai ser afetada. O que nos rodeia pode influenciar a nossa boa motivação. Os discípulos viram Jesus andar por cima da água, mas sentiram medo. Jesus acalmou-os dizendo, sou eu. A confiança que tinham que ter estava ali. A confiança que tinham com Jesus, podia dizer, em Jesus, porque eles viram tantas vezes Jesus fazer tantas coisas maravilhosas, essa confiança os motivou para acreditar que era Jesus Cristo, principalmente ao Pedro. Bem, se eu vi Jesus curar os cegos, os leprosos, também posso ir por cima das águas. Estava motivado, porque ele conhecia a pessoa que o estava a mandar ir ter, ao ponto de Pedro querer atingir o seu alvo, que era ir ter com Jesus. O que nós vemos e ouvimos e falamos influencia a nossa boa motivação. Pedro sentiu o vento e deixou de ter o alvo em Jesus. Qual foi o resultado? A sua falta de motivação foi quase um desastre, quase que se afundou. Não nos interessa o que os nossos olhos veem, se o que vemos não nos torna motivados. As palavras que ouvimos não nos interessam se elas não nos motivam. A palavra que falamos tem que condizer com os nossos objetivos. A palavra e a escolha certa em nós faz com que nós tenhamos boas decisões e estejamos sempre motivados. Não deixe que aquilo que o rodeia impeça a sua boa motivação. Ponha os seus olhos naquilo que se propôs alcançar. Não desista dos seus sonhos. Pelo lado de Deus, nós já vimos que Deus quer que nós tenhamos sempre a sua ajuda. Não te mandei eu? Esforça-te, Josué 1:9. Tem bom ânimo. Não tenhas medo, como Pedro teve. Não fiques espantado com o que passa à tua volta, com aquilo que te rodeia. Porque o Senhor teu Deus, Ele é contigo em Portugal, na Inglaterra, na França, onde quer que tu estiveres. Porque o Senhor Deus é contigo por onde quer que andares. Ensinando-nos a guardar todas as coisas, qualidade, verdade, justiça. Qualidade da palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus e a justiça contida na palavra de Deus. Se estiver dentro de nós, o Senhor nosso Deus é conosco todos os dias até ao fim. Não olhe para o passado, procure novos projetos e a motivação nunca acabará. Para terminar, quer dizer que o Paulo disse assim, olha, irmãos, eu não penso que já tenha alcançado todos os desejos do meu coração. Mas uma coisa eu faço, e aquilo que eu disse no início a vocês, quando comecei esta mensagem. Não vale a pena olhar para o passado, porque o passado já passou, e mesmo que tenha sido bom, já foi. A motivação não tem que estar no passado, a motivação tem que estar num objetivo que nós nos propomos alcançar. Pode ser agora, daqui uma semana, daqui um mês, daqui uns meses. É aquele objetivo que eu quero. Então, eu estou motivado para chegar lá. Passado, já foi. E o Paulo disse, olha, eu não penso, irmãos, que tenha alcançado tudo aquilo que eram os desejos do meu coração. Eu não tenho esse pensamento, eu já cheguei ao fim, já consegui todas as coisas. Não, o Paulo dizia, eu tenho consciência que tudo aquilo que eu desejava ter ainda não alcancei. Mas uma coisa eu faço. Eu vou me esquecer do quê? Do passado. E prossigo. Então o Paulo disse, olha, eu não penso que tenha alcançado todas as coisas, nem penso sequer nisso, porque eu sei que não alcancei. Mas uma coisa eu faço.
Eu vou me esquecer das coisas do passado, das coisas que ficaram para trás, e vou prosseguir para o alvo. E o mesmo Paulo disse, em Hebreus 11, olha, um pouquinho de tempo. E o que há de vir, virá e não tardará. Quer dizer que Paulo tinha uma motivação tão grande e confiança na palavra de Deus, nas promessas de Deus, porque o passado dele tinha sido bom, mas também tinha sido mau. Na verdade, ele era uma pessoa eloquente na sociedade. Na verdade, ele era uma pessoa de bens. Na verdade, ele tinha bens materiais. Mas ele também estava muito mal visto. E então, ele teve um encontro real com Deus, com Jesus Cristo. E ele agora diz, bem, eu não quero mais me lembrar do dinheiro que eu tinha. Mas também não me quero lembrar da desgraça que eu passei. Fiquei cego. Por ser malicioso, por fazer mal. Então esse passado não me interessa. Nem aquele que eu sofri fisicamente, nem o passado em que eu tinha abundância de bens. Então agora, eu vou me esquecer dessas coisas e vou prosseguir para o alvo. Qual é o alvo? Era ele ser diferente, ser melhor, mais perfeito e ter sempre a bênção de Deus, a ajuda de Deus. Então, é o que nós temos que pensar. Irmãos, eu sei, você pode dizer, eu sei que ainda não consegui alcançar todas as coisas que eu desejava ter. Mas uma coisa eu faço, vou deixar o passado para trás e vou prosseguir para o alvo. Então, mantenha a sua fé nas promessas de Deus, contidas na palavra de Deus, e verá que terá sempre uma boa motivação para cada área da sua vida. Não importa qual é a motivação da outra pessoa. A motivação dela pode não ser a motivação de qualidade, de justiça e de verdade. Pode ser uma pessoa com princípios errados, na sociedade, linguagem profana e atitudes de egoísta, de avareza, de avareza. Isso não interessa a nós. Eu não quero ligar com uma pessoa avarenta porque vou me tornar avarento. Não quero lidar com uma pessoa mentirosa porque me vou tornar mentiroso. Recordo-me uma vez, no meu escritório, estava a trabalhar e uma colega secretária, ela estava lá e o chefe não queria atender um cliente e recebeu a chamada do cliente e quando ela recebeu a chamada, o chefe falou para ela. E claro que o cliente já estava em linha. Ouviu? E ela disse ao chefe, disse ao cliente, olha, aguarde só um minutinho. Mas ela esqueceu-se de tapar o auscultador. Eu vou ver se o chefe está. E quando ela foi ver se o chefe estava, né, que aqueles segundos, perguntou ao chefe, olha, está aqui o fulano tal, quero falar consigo. Diga-lhe que eu não estou. E sabe o que é que ela fez? Quando nós queremos fazer as coisas erradamente, sem qualidade, sem verdade, sem justiça, ela disse, olha, o chefe manda dizer que não está. E eu sei que ele está aí e não me quer atender. E acho que foi um grande problema que o cliente desistiu do negócio. Falta de verdade, falta de qualidade no serviço. Falta de justiça. Vale mais o chefe ter atendido o homem e dizer, mesmo que estivesse a falhar com a encomenda, mesmo que ele tinha que ser aberto, sincero. E o cliente mantinha a encomenda, quer dizer, então têm que apressar isso, então eu estou a precisar de material. Vejam lá, façam um esforço, mas eu assumir um compromisso que era dia 20 e ainda não está pronto. Sim, nós compreendemos o senhor que tem razão e nós vamos tentar fazer o mais rapidamente possível. Calhar essa justificação era mais aceitável do que depois a secretária dizer, o chefe manda dizer que não está cá. Claro que o cliente tinha ouvido a voz dele. E ali não havia nada a fazer. Ela disse, não, eu vou passar por mentirosa. Se vou dizer que o chefe não está cá, ele ouviu a voz do chefe. E ela só disse aquilo que o chefe disse. O chefe disse, diga-lhe que eu não estou cá. E ela disse, olha, o chefe manda dizer que não está cá. As pessoas com quem nós lidamos, aquilo que nos rodeia,
pode influenciar a nossa motivação, a nossa boa motivação. Mantenha a sua fé em Jesus Cristo, na palavra de Deus, que é como a Bíblia diz, e um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Amém? Uma senhora está grávida, o que há de vir virá, não tardará. Para alguém que quer quer ter um melhor emprego, o que há de vir virá e não tardará. Operando Deus, quem impedirá? É o que diz a Bíblia. Um aluno quer ter aproveitamento, claro que ele tem que fazer a parte dele, tem que estudar, tem que estar motivado para estudar, para ter conhecimento da matéria, para depois obter resultado. Nós vamos fazer um trabalho qualquer. Se não estivermos motivados, o trabalho não vai chegar ao fim com sucesso. Tudo tem que haver uma motivação. Servir a Deus tem que ser motivados. Tem que haver uma motivação. Independentemente daquilo que nos rodeia. Se fosse por aquilo que nos rodeava, não estávamos aqui. Porque aquilo que nossos olhos veem, que nossos ouvidos ouvem, é suficientemente forte para nos desmotivar. As pessoas que já nos abandonaram, as pessoas que nos traíram, as pessoas que disseram mal de nós, as pessoas que, etc. Tanta coisa, aquilo que os nossos ouvidos ouvem, aquilo que nós falamos e aquilo que os nossos olhos veem, é mais que suficiente para nos desmotivar. Mas se nós não ficamos desmotivados e continuamos e queremos prevalecer, é porque então a nossa boa motivação não está naquilo que nós vemos, naquilo que nos rodeia, naquilo que nós ouvimos. A nossa motivação está em alcançar aquilo que nos propomos. As pessoas são importantes, mas quando elas nos influenciam negativamente, deixam de ser importantes para nós. Porque estão contrariando aquilo que nós desejamos. Hoje o mundo, as pessoas procuram tudo rápido. Vêm à igreja, eles querem que Deus os cure instantaneamente. Então se houver uma igreja que diz, venha 7 vezes, que ao fim de 7 vezes você fica curado, então a pessoa vai a essa igreja. Mas porque essa igreja, no fim de 7 vezes, a pessoa não ficou curada, nem recebeu, nem encontrou um emprego, nem teve aquilo que ela pensava, então ela vai à procura de outra igreja, que diz que é ao fim de 3 dias. Bem, aquela disse que era 7. Então esta diz que é ao fim de 3 dias, porque tem que fazer marketing, né? Tem que fazer publicidade. Então ela vai dizer, olha, ao fim de 3 dias você faz isto assim, assim, põe uma rosa, põe um cravo, põe uma flor, diz a palavras tais, faz isto, faz aquilo, vai ali, vai acolá. E ao fim daqui a 3 dias está curado. Daqui a 3 dias arranjou o emprego. E o que é que acontece? A pessoa anda nisto. A motivação está errada. Elas estão a pôr os olhos em tudo, menos naquilo que é o alvo certo. Nós temos que pôr os olhos sempre em Jesus Cristo. Amigo é aquele que nos motiva e nos ajuda a chegar até ao fim. Amigo não é aquele que nos desmotiva, faz o oposto daquilo que é os nossos objetivos, os nossos alvos. Esse não é nosso amigo. Então vamos manter a nossa fé em Jesus e vamos ficar motivados, confiantes, que aquilo que há de vir virá e não tardará. Tenha um dia abençoado, no nome de Jesus Cristo. Viva! Então, Deus é bom. Então, nós podemos dizer assim, glória a Deus pelo que tens feito por mim. Glória a Deus porque nunca me faltou um prato de sopa. Teve saúde, mais ou menos. É ou porque não tem fé, ou porque não foi ao médico.
Agora isso fica ao critério de cada um. Mas Deus foi bom. Deus deu-nos mais um ano de vida, deu-nos uma casa para morar, deu-nos dinheiro, muito ou pouco. Ninguém morreu à fome, ninguém teve fome. Acredito que ninguém teve fome. Eu fome não tive. Graças a Deus, também não me posso queixar da minha vida este ano. Este ano tem sido um ano de vitórias para mim. E eu acredito que também foi um ano de vitórias para vocês. Este é o último ano que a gente se encontra aqui. E para o ano haverá mais, é claro. O último domingo que a gente se encontra aqui, deste ano. O último domingo deste ano. E este ano foi um ano que já terminou, vai terminar, daqui a poucos dias. E é a altura que começámos a pensar o que é que nós queremos para a vitória do próximo ano. É a altura de nós pensarmos o que é bom, o que é que foi bom, não nos arrependermos do que fizemos, porque o passado já foi. O futuro também não vale a pena pensar muito, porque Jesus Cristo disse, a cada dia o seu mal. Basta a cada dia o seu mal. Portanto, não vale a pena estarmos aqui a pensar muito no futuro, mas pensar o que é que nós queremos para 2016. Qual é as nossas vitórias? Qual é o nosso obstáculo que nós temos que ultrapassar? Amém? Eu sei quais são os meus obstáculos. Eu sei quais vão ser os meus propósitos do próximo ano. Eu sei quais são as vitórias que eu quero ter. Tudo o que vier a seguir a isso, para mim é lucro. Tudo o que eu ganhar a mais, a nível de coisas que me possam suceder de boas, é lucro. Mas eu tenho os meus propósitos. Você está na altura de pensar nos vossos. Eu já sou mais velho. Não, todos nós temos um propósito. Nem que seja por ter mais um ano de vida. Abraão morreu forte e de bons dias. Morreu. Portanto, nós podemos pedir o que seja. A Deus tudo é possível. Agora depende do que é que nós queremos fazer nesta terra. Então o que é que nós queremos fazer nesta terra? É vir à igreja, louvar a Deus, ajudar na casa de Deus, nem que seja com as suas ofertas, os seus dízimos. Isso é ajudar, é trabalhar na casa de Deus também. E Deus dá-nos bons dias. E quando chegar a nossa altura, que nós já dizemos assim, Deus já me podes levar porque eu já trabalhei tudo o que tinha a trabalhar aqui. Então Deus já nos pode levar. Mas nós, enquanto cá estivermos, temos um trabalho. Eu tenho o meu trabalho lá fora e tenho o meu trabalho cá dentro. E eu não posso negar o meu trabalho cá dentro, que é mais importante que o trabalho lá de fora. Então vamos começar por abrir em Mateus 6. E o que é que diz Mateus 6,33? Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo o resto nos será acrescentado. Então o que é tudo o resto? O que é mais importante? É dinheiro ou saúde? É saúde. E mais importante que isso, é Deus. Deus no nosso coração. Eu cheguei à conclusão que ter muito dinheiro não vale a pena. Ter o dinheiro suficiente para viver todos os dias é um espetáculo. Ter muito dinheiro não vale a pena. Conheço pessoas que têm dinheiro, dava para eles e para os pobres aí da zona. E são tristes, são infelizes. Então, dinheiro não dá felicidade. É bom? É. Infelizmente, dele precisamos. Mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro não é mau. O dinheiro nós precisamos dele e é bom nós termos um pé de meia, como nós costumamos dizer, para termos para alguma coisa precisamos. Não temos que também o esbanjar todo. Hoje vou esbanjar. Jesus Cristo disse que nós temos um dia de cada vez. Não. Ele diz que quem não é bom governador da sua casa, não é bom governador do reino de Deus. Portanto, nós temos de tratar da nossa casa como se estivéssemos a tratar do nosso reino de Deus. Tudo com peso, conta e medida. Então, Jesus Cristo disse, não ajunteis, versículo 6, 19, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e os ladrões minam e roubam, mas juntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então, o meu tesouro é o meu Deus. O meu tesouro é a minha salvação, que Jesus Cristo morreu na cruz por mim. Esse é o meu tesouro. E depois diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Não podereis servir a Deus e a Mamon. Não podereis servir a Deus e o mundo. Nós trabalhamos no mundo.
Eu tenho chefes, tenho patrões que são do mundo. Mas eu não deixo de servir a Deus lá porque eles são do mundo. Eu não faço aquilo que eles acham. Eu não faço coisas que eles possam dizer. Por exemplo, se eles me dissessem, olha, tens que dizer isto ao cliente. Eu digo, se é mentira, eu não vou dizer. Agora, eu posso dizer outra coisa, mas dentro da verdade. Ou dizer a verdade ao cliente. Eu não vou mentir. E eles já sabem disso. Como, por exemplo, dizer palavrões. Todos eles dizem palavrões. Eu sou o único que não dizem. De tal maneira que eles já deixaram de o dizer. Nós somos diferentes. Portanto, o nosso Senhor está lá em cima, está no céu. O nosso Senhor não é cá na terra. Porque quem cá está na terra não é nosso Senhor. Amém? Pois Jesus Cristo disse no versículo 25, não andeis cuidadosos contra a vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais que um vestido? Olhai para as aves do céu que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Mas eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. Pois se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos. Por todas estas coisas os gentios se procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Portanto, é estas coisas que nós temos. Se calhar nós até temos um armário cheio de roupa. E às vezes pensamos no que é que vamos vestir. Por isso é que eu tendo a ter as coisas sempre da mesma cor e do mesmo formato. Assim não queimo as minhas células cerebrais a pensar o que é que eu vou vestir. É sempre igual. Era assim que Einstein fazia, se não sabiam. Ele só tinha um par de roupa. Se vocês virem a fotografia que eles têm, é quase sempre a mesma roupa. Porquê? Porque ele dizia que não perdia tempo a vestir. Portanto, ele tinha sempre a mesma roupa. Ele tinha várias peças de roupa, mas era sempre igual. Portanto, eu não ando solícito quanto é que eu devo vestir. E quanto é de comer? Nem que seja um prato de sopa, há uma coisa a de vir. Amém? Deus há de proverá sempre. Deus é bom. Eu não posso ser mal do meu Deus, que é o mesmo que o vosso, porque Ele tem sido bom para mim. E acredito que Ele tem sido bom para vocês. Amém? Então, gratos daquilo que nós temos feito, gratos por mais um ano, pensemos no que Deus fez por nós e hoje vamos fazer um sacrifício especial. Haverá um outro, mas nós temos que pensar no que Deus fez por nós e do nosso coração entregar uma oferta, mas uma oferta de coração. Não é uma oferta por ofertar, não é uma oferta porque é mais uma, não. É uma oferta porque Deus nos levou até aqui e nos levará ainda mais longe, se nós assim o desejarmos. Amém? Vamos preparar as nossas ofertas. Amém. Amém. Vamos estender as mãos para estas ofertas, basta concordarem comigo. Graças te dou, ó Pai, mais uma vez estar aqui. É a honra de, Senhor, te entregar a Ti, nas Tuas mãos, Senhor, estas ofertas e estes dízimos. Eles são, Senhor, dos nossos irmãos, daqueles que te são fiéis, Senhor. Abençoa-os segundo a Tua palavra. Se nós sabemos, Senhor, que Tu não poderás multiplicar a semente, mas Tu multiplicas a semente, não trazendo despesas extras, não deixando que o inimigo nos devore a cultura, nos crie mal-estar nas nossas coisas. Abençoada seja, Senhor, a nossa mão onde nós a colocaremos. E obrigado, Pai, pelo fruto da nossa amassadeira, pelo fruto do nosso trabalho, Senhor, por aquilo que nós fazemos. Graças te dou, Pai, porque Tu estás a cuidar de nós. E Tu abrirás as janelas do céu, Senhor, para que derrames uma bênção tal que dela virá a todos nós a maior abastança. No nome de Jesus, amém. E amém. Não importa os temporais da vida, importa que Ele está
ao teu lado para te ajudar. O mar revolta e as ondas querendo te afundar. Sempre está de mão estendida para te ajudar. Nem sempre as coisas são aquilo que se vê. Tem cuidado, não te deixes enganar. As nuvens negras encobrindo a luz da vida, mas lá em cima o sol está sempre a brilhar. Não temas, não estás sozinho. Não temas, Ele está contigo. Não temas, Ele sempre abre um caminho. Não temas, Ele está contigo, pois o teu melhor amigo é Jesus. Põe a tua fé em Jesus e confia nele. Põe a tua fé em Jesus. Põe a tua fé em Jesus e confia nele. Põe a tua fé em Jesus. Salva de palmas para o Elmano, que está connosco no saxofone.